A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos por isso com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Para investir, precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação, vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast original da Future Proof Wealth Advisors. Eu sou o Vítor Ribeiro e neste episódio vamos falar do investimento segundo critérios ESG, ou seja, critérios ambientais, sociais e do governo corporativo. Esta abordagem tem tido um crescimento significativo que foi reforçado pela pandemia da Covid-19. Estamos também perante a maior transferência de riqueza da história entre gerações. Os baby boomers, a geração nascida nos anos 40 a 60 do século passado, tiveram décadas de crescimento e desenvolvimento que nunca tínhamos assistido. Agora, as novas gerações, especialmente os millennials e a geração digital, têm em mãos riqueza que podem usar em seu próprio benefício, mas também com motivações sociais, socialmente responsáveis, portanto, de respeito por valores éticos e com impacto positivo na sociedade, sempre com ligação à inteligência emocional. Para falar sobre esses temas, tenho aqui comigo a Teresa Nogueira, que é consultora na área de recursos humanos e consciência sistémica, formadora, coach e principalmente apaixonada por pessoas. Olá, Teresa. Olá, Obrigado por teres aceitado o nosso convite para o nosso podcast Future Proof Talks. Tu és uma especialista em pessoas, é verdade. sim, para Como torcer, não é? E como tu bem sabes, o mercado que é financeiro, que é o nosso target, não é? É composto por pessoas. Sim. E é composto por pessoas com diferentes preferências, com diferentes objetivos, com planos, com emoções, com diferentes motivações. E o que tem ocorrido nos últimos meses é muito curioso, porque desde o início da pandemia que se tem falado cada vez mais de sustentabilidade e de investimento responsável. Quais é que achas que são as razões para que isto esteja a acontecer? Dá-me aí os teus pensamentos sobre isso. Claro, com todo o prazer. Obrigada, antes de mais, Vítor, por este convite e por este desafio. É um prazer estar aqui contigo, como sabes. É muito prazer para mim também. Obrigada. Esse é um tema que me diz muito, porque ele é transversal na sociedade, toca em todas as áreas e eu fico muito feliz por saber que está cada vez mais forte e mais presente também na área financeira. Uhum. Eu acredito que nós estamos mesmo a passar por um momento de uma transformação muito profunda e um aumento, um alargar de consciência muito forte. E todos nós percebemos e sentimos com muita intensidade, eu diria, depois de passarmos por este período em que fomos tão privados da nossa liberdade, não é? É verdade. De estar no meio ambiente, em contacto com a natureza, e eu pelo menos falo por mim, parece que eu agora dou de facto muito mais importância à natureza, não é? A este planeta que nos acolhe, que é verdadeiramente a nossa casa, não é? E de repente isto vai com muita força, realmente é uma insanidade estarmos a destruir o nosso próprio lar, não é? É que a Terra tem essa capacidade de transmutação e continua a Regenerar. sobreviver. Isso. A nossa espécie é que vamos ver, não é? Então, que bom que há esse aumento de consciência de que realmente temos que cuidar do nosso planeta e da nossa casa-mãe. E isso tem que acontecer em todas as áreas. Na área financeira, na parte nós, enquanto indivíduos, é? Na sociedade, a forma como nós também gerimos o nosso dia a dia, de maneira a cuidarmos melhor do ambiente, as empresas e ter uma política realmente muito mais sustentável e responsável. Então é um esforço que tem que ser de todos, é conjunto. Não, porque se não for assim, é muito difícil termos de facto bons resultados. E penso que os investidores também compreendem isso, não é? E cada vez mais procuram também investir enfim, em empresas e em
meios, enfim, que permitam conciliar estas duas coisas, não é? Ter bons investimentos financeiros e bons resultados financeiros ao mesmo tempo que investem em empresas sustentáveis. Responsáveis, não é? Daí que aquela sigla que nós já ouvimos muito, que é o ESG, que basicamente é uma abordagem através de critérios ambientais, sociais e éticos, não é? Que se fala muito em ética. Aliás, até é engraçado, porque estou-me a lembrar agora de uma história. Eu estou a fazer um curso de ética, que é o Train the Trainer. Basicamente é para eu poder, através do CFA Institute, poder dar o curso de ética, que é uma coisa muito engraçada. E a pessoa que nos está a fazer o curso, que é o representante do CFA Institute e que é, digamos, quem gera a parte de ética da instituição, diz que quando vai a grande parte do mundo, que entra num hotel e as pessoas questionam, então o que é que faz? E ele diz que ensina ética nos mercados financeiros. E as pessoas riem-se. Ou como estás a rir também, por exemplo. Porquê? Porque temos aquela sensação de que na indústria ética é coisa que não será assim tão forte, não é? Mas o que é facto é que isto tem alterado, acho que tem que se alterar. E se repararmos bem, por exemplo, cerca de 45% do investimento mundial em ETFs e fundos de investimento já é com base em critérios de ESG, de investimento responsável, de impacto positivo. Incrível. Portanto, eu vejo isto mesmo de facto a mudar, e tu trabalhaste muito na área, né? Trabalhaste durante alguns anos na área financeira. Achas que a indústria está preparada para isso? Achas que os participantes do mercado vão ver isto como um risco, ou seja, vão ver o ESG como um risco e vão tentar conciliar todas as forças para quê? Para que depois a rentabilidade seja mesmo superior, ou seja, quem for atrás desses critérios vai de facto ter mais rentabilidade e ter mais benefícios com esta realidade? Eu confio e acredito que sim, porque o que eu assisto é uma mudança muito forte por parte das novas gerações, não é? Que vão ser os detentores desse capital. E eu noto que há já uma alteração, inclusive por parte dos consumidores, a forma como escolhem os seus produtos, já há essa preocupação de perceber se aquela empresa é responsável, se há essa preocupação com a sustentabilidade. E é cada vez mais forte e cada vez mais presente à medida que vamos caminhando para as gerações mais jovens. Eu falo por mim, não é? Tenho 40 anos, 41, aliás. Exato. Fiz há pouco tempo. Já há pouco tempo, é verdade. E eu já tenho essa preocupação muito forte dentro de mim, de procurar essa informação e ter isso sempre presente. Essa consciência. Isso mesmo. Portanto, eu acredito que essas empresas vão, obviamente, ter resultados mais positivos por causa disso. E olhando mesmo para a forma como cada colaborador se entrega ao seu trabalho e que dá o tal extra mile dentro das organizações, se são organizações com esse nível de consciência e mais responsáveis, obviamente que os seus colaboradores vão estar com um sentido de propósito muito maior. E nós sabemos que isso resulta em melhores resultados no médio e longo prazo e um nível de produtividade muito superiores, não é? E por isso eu acredito que essas empresas sim vão ser capazes de trazer resultados bem mais interessantes do ponto de vista financeiro e mais do que isso, não é? Também a nível de bem-estar social. Exatamente, isso é muito importante. E o que se vai refletir nos mercados, e eu recordo-me perfeitamente, durante até o último ano em que eu estive ainda muito ligada aos mercados financeiros, eu lembro-me do crescimento enormíssimo com a preocupação com a água, não é? E com todos os recursos naturais. Eu lembro-me a nutrição, que já estava precisamente a dar resposta a estes novos hábitos de consumo muito mais conscientes. E recordo-me que os resultados de facto estavam a disparar, não é? Em termos de resultados de investimento extremamente positivos. Então acredito que essa tendência se vai manter, porque é uma resposta natural àquilo que é a procura do consumidor, não é? É a tal adaptação. Aliás, tu falaste há bocado da transferência de riqueza e de facto nós estamos já a assistir a uma, talvez seja a maior transferência de riqueza de sempre da história entre gerações, entre aqueles que são
digamos, os nós chamamos os baby boomers, né? Que são os nossos pais, os nascidos nos anos 50 e princípios dos anos 60. E as novas gerações, que diria a nossa, mas mais novos que nós até, que são os millennials e os nativos digitais, que é a tal geração Z, não é? Os zoomers, como é dito, eles vão ter em mãos uma riqueza incrível, que é colossal. E de facto eles estão a usar não só como benefício próprio, não é? Como é óbvio, mas também como benefício da comunidade, o tal sentido de consciência que existe e que se calhar que as novas gerações têm mais. Eu lembro-me aqui também de uma situação que tem a ver com um estudo da McKinsey que diz, e que vou virar um bocadinho aqui também com um tema que tem se falado muito nos últimos tempos, que é a igualdade de género, também que é importante também essa situação. Eu lembro-me aqui de um estudo da McKinsey que estão a fazer, que a tal transferência de riqueza, não é? Vai parar, grande parte dela parar a mão de mulheres, que é muito engraçado. Até porque o estudo, segundo o estudo, as mulheres metade das mulheres vivem mais 15 anos que os maridos. Portanto, há aqui um alargamento de vida, não é? Vocês são mais resistentes. Parece que sim. Talvez seja porque temos que ter filhas, não sei. Exato. E então, existe essa consciência e a própria indústria, e tu tens essa experiência, nunca se viram muito para as mulheres, não é? Era sempre uma indústria muito masculina, não é? Até se calhar quando estávamos em reuniões com clientes falávamos mais para os homens e menos para as mulheres, não é? O que é que tu achas disso? Achas que isso também vai mudar? Eu acho que sim, eu acho que as mulheres estão a entrar com muita força em todas as áreas e a financeira também, não é? Em todas, é muito transversal. E sim, é verdade, eu sempre senti muito essa presença masculina na área financeira. Mas entendi-me sempre Bem, sim, perfeitamente. claro, é Isso, evidente. perfeitamente. Então, é bom essa entrada com mais força das mulheres, mas simplesmente porque vem trazer um equilíbrio, porque ambos são essenciais, não é? Claro. E sabes que as minhas reflexões, quando se fala desse tema, têm muito a ver com isso, que é a guerra mais antiga do mundo é entre homens e mulheres. Exato. É muito maior do que qualquer outra guerra que possa ter existido. Mesmo a de 100 anos, não é? Sim. Então eu acho que é muito, sabes, esta pacificação dentro de nós, não é? De olharmos, nos olharmos como sendo seres de facto diferentes, porque somos, Claro. mas com essa igualdade de oportunidades e nesta união de forças. Porque nós somos de facto diferentes e as mulheres muitas vezes têm uma. Está provado também por variedíssimos estudos, não é? São um bocadinho mais conservadoras, mas por isso mesmo também menos dadas a tomar decisões com maior risco, mas esse Com base em conservadorismo também emoções, não é? ajuda, isso também ajuda a contrabalançar, não é? E ter aqui uma estratégia se calhar mais sustentável, está de médio e longo prazo. O homem tem pela sua energia uma maior agressividade, entre aspas, ou tem mais esse ímpeto para a ação, e a mulher traz mais essa energia da conciliação, que também é muito importante, essa energia da colaboração, mais do que propriamente a competitividade. E então isto para dizer o quê? O desafio é mesmo esta integração de perceber o que é que cada um pode trazer, sendo quem é, não é? Sem que, por exemplo, as mulheres se tenham que masculinizar. Claro. Não é? Porque aqui é que está a grande questão, porque se nós o fizermos, não estamos de facto a trazer para as empresas, para o trabalho, para as equipas, aquilo que de facto podemos acrescentar como sendo um valor maior, que tem a ver com esta nossa energia, que é uma energia diferente. Então acho que e o mundo ideal seria este, cada um sendo pleno de si a trazer aquilo que tem de diferente, não é? E que acrescenta, que soma. Acho que Sim, este é que é o é isso. desafio. Sabes? É somar estas diferentes posturas e abordagens enfim, e a forma de olhar para a realidade. Daí que a indústria esteja a mudar muito, e nós na Future Proof tentamos isso,
para a personalização, não é? Uhum. Porque, Sim. de facto, todos nós somos diferentes, temos diferentes objetivos. E, de facto, as mulheres, como tu dizes, e bem, são mais conservadoras e, se calhar, não olham tanto aquele ímpeto de bater o mercado, olham para outros tipos de objetivos, né? Provavelmente de mais longo prazo. E nós temos que nos adaptar a isso, e a indústria cada vez mais tem que ser mais personalizada, não é? Acho que é um caminho Sim. completamente. Essa. Uhum. Sabes que sabes, não é? Nós trabalhamos muito tempo juntos, que esse sempre foi o meu grande foco. E é onde quer que esteja, que é olhar para o cliente e perceber quais é que são de facto as suas necessidades e os seus objetivos. E a Pois, seguir, todo o resto tem que se adaptar a isso, não precisamente. é? Esse é que é o verdadeiro, aí está, este resgate de propósito. Porque é que nós trabalhamos Uhum. aqui? Porque é que fazemos isto? O que é que nós efetivamente queremos contribuir, não é? E aí está, é como estás a dizer, olhando para cada cliente e perceber quais é que são os seus sonhos, não é? Quais é que são os seus objetivos e ajudá-lo a construir essa abundância, Os não seus é? goals, não é? Nós temos muito a Isso, ideia do inglês, acho que o goals resume bem isso. Nós temos vários goals, não é? isso. E a nossa carteira tem que ser construída com base nisso. Isso que estás a dizer leva-me a outro aspecto, que é uma área que tu dominas, que é a parte comportamental, não é? E que eu quero muito introduzir, e estamos muito a introduzir aqui na nossa forma de fazer a gestão e até de construir aquilo que é a carteira de investimento de longo prazo. Olhamos Claro. muito para o aspecto comportamental. Eu até Uhum. partilhei aqui também da outra vez um estudo que parece-me que há aqui uma vantagem que quem conseguir, e o advisor que conseguir, em termos comportamentais, gerir melhor as emoções do investidor, Sim, poderá acrescentar, repara só, poderá acrescentar cerca de 3 pontos percentuais a um retorno anual de longo prazo. Isto é uma brutalidade, é aquilo que nós chamamos o tal behavioral gap, né? Porque as isso. pessoas são tão emotivas que vão criando aqui rotinas de trading e de situações que não têm qualquer interesse nem impacto naquilo que é o futuro, né? E vão provavelmente até cometer erros que não cometeriam se tivessem uma estabilidade emocional e um plano, né? Aliás, nós Sim. focamos muito no plano. Por isso, é o aspecto comportamental, e tu fazes coaching. O que é que tu achas? Achas que aí há uma ligação forte sobre o bem-estar financeiro e a saúde? Cada vez vai haver mais essa ligação e essa parte comportamental. Sentes Sim. isso? Sim. A parte comportamental e emocional, não é? Ela é fundamental. Enquanto consultora financeira, o que eu senti era isso, que Pois, o apoio dado aos clientes, para além de toda a parte técnica, depois ela tornava-se muito mais este apoio emocional, principalmente nas fases críticas do mercado, não é? Em que as coisas não exato. estão a correr tão bem. E é só um momento, não é? E essa resiliência e o olhar mais para o médio e longo prazo e não só para aquele acontecimento específico que está a ter impacto naquele período de mercado. Essa resiliência emocional, não é? Para passar Uhum. por essa fase difícil, ela é fundamental. E é engraçado que eu recomendo a todos que vejam o Deus Cérebro, que é, enfim, com a presença do nosso neurocientista António Damasio, que fala precisamente do quanto durante muitos anos esta parte da inteligência emocional foi completamente posta de parte, nem sequer era analisada ou levada a sério pelos cientistas, e nos últimos anos finalmente tem-se olhado para as emoções e percebe-se que a parte central do cérebro é onde estão aí armazenadas essas informações sobre aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, enfim, porque somos seres sociais. E há uma coisa muito importante que o António Damasio refere. Ele diz que a inteligência intelectual ela só existe porque antes dela teve que existir uma inteligência emocional. Então as emoções é isso que nos trazem, é essa capacidade para sentirmos o que é de facto mais importante, muito antes de
termos uma compreensão consciente daquilo que efetivamente está a acontecer. Portanto, é uma espécie de sistema de controle interno que nós temos, Exato, de alerta. E é exato. graças a esse sistema de controle interno que depois nós conseguimos, de facto, ter bases para continuar a desenvolver a nossa inteligência intelectual. Não é? Então, isto para dizer o quê? As emoções são absolutamente fundamentais, porque elas estão na base do nosso comportamento, sem dúvida. E saber ouvi-las e lidar com elas, a forma como é que eu vou lidar com estas emoções, essa é que é a grande questão, não é? E aqui o investidor, principalmente nos períodos críticos, aí está, se definiu uma estratégia de médio e longo prazo, a não ser que aquele período de facto seja uma viragem completa daquilo que eram as estimativas, aí sim pode de facto ser necessário mudar a estratégia, senão, caso contrário, manter-se fiel, não é? E ser resiliente, mesmo nos períodos mais críticos. E então eu lembro-me de um estudo que dizia que quando se perde dinheiro, que essa informação fica armazenada no mesmo local no cérebro, no mesmo local de risco de perigo de vida. É Isto verdade. é muito Muito forte. mesmo. É muito forte. Então, para dizer que é preciso, de facto, ter aqui uma resiliência emocional muito consistente, não é? Para estar nos mercados E o coach aí é importantíssimo, não é? O coach financeiro, não é? O advisor, e importantíssimo, porque senão pode claro. pôr tudo em causa, que é se eu não tenho essa resiliência num momento crítico de mercado que é só um momento de stress, é um movimento de stress, nada mais que isso, mas que não põe em causa a estratégia de médio e longo prazo. Vou-me precipitar e vou tomar ali uma decisão, não é? Precipitada, que depois põe em causa toda a estratégia definida. E então é absolutamente fundamental, sim, sim. Muito bem, Ainda bem Teresa. que esse desenvolvimento está a acontecer também. Só evoluções positivas. É isso mesmo. Muito obrigado Obrigada, eu. e espero que tenham gostado desta ligação sempre emocional, não é? Que a Teresa transporta. Sim, E que os mercados não são só apenas números, mas também essa consciência de valores, não é? De ligação isso. entre a sustentabilidade, entre o ambiente, entre aquilo que é alterações climatéricas também, que estão cada vez mais fortes no nosso pensamento. Sim. Bem, e esperamos que tu começaste por falar sobre a Terra e que é o nosso planeta, que temos que o preservar, mas o Elon Musk já pensa na ida para Marte, não é? Isso. Porque já está a ver que é outro mundo. Muito bem, Teresa. Muito E obrigado. está. E deixa-me só dizer-te isto, não Sim, sim. resisto, que é excelente teres falado do Elon Musk, porque aí está. Eu acho que é o exemplo perfeito de alguém que olha para este propósito maior de cuidar do planeta, cuidar da Terra e como é que eu construo um modelo de negócio altamente rentável e poderosíssimo, Sem com dúvida. base neste grande propósito. E eu atrevo-me a dizer que os clientes da Tesla são clientes deste propósito, são pessoas que comungam deste propósito. E aí está, fechamos em beleza. Em beleza. Obrigado. Obrigada eu, Vitor. Obrigada. Obrigado por terem ouvido mais um episódio do Future Proof Talks, onde exploramos os temas da sustentabilidade, do investimento com impacto, da forma de pensar e atuar em diferentes gerações, inteligência emocional e nos valores éticos, através da abordagem ESG Investing. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. A ética, o ambiente e a responsabilidade social fazem toda a diferença para o nosso futuro. Invistam com impacto.